Fala, gente! E aí? Tudo bem? Deixa eu pegar meu óculos aqui para ver se eu consigo ler alguma coisa hoje. Fala, meu povo! Tudo certo? E aí? Conseguindo entrar? Avisem a galera aí para a gente já começar a falar desse tema incrível hoje e compartilhar da melhor forma possível as nossas experiências. O óculos reflete um pouco, né? Acho que é por conta da luz. Deixa eu abaixar um pouco a luz, ver se isso melhora. Acho que não. É o reflexo mesmo. Eu consigo ler melhor. Pessoal, avisa a galera aí, a galera que não chegou ainda, para a gente começar a falar. Eu quero sempre também lembrar a necessidade de dar o like aí na live e também para vocês seguirem o canal. Isso favorece a máquina, né? Favorece para que a audiência melhore, para que as pessoas achem mais com maior facilidade, porque nós estamos na maior avenida do mundo, no maior shopping do mundo, que é a internet hoje. YouTube, Facebook, Twitter, são todos hoje ferramentas gigantescas de audiência, de discussões, e precisa seguir esse planejamento de dar like, de seguir o canal e etc. Então, vamos começar a falar, o pessoal vai chegando aí. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Na quinta-feira passada, a nossa diretora de relacionamentos, a Tati, fez de uma forma surpresa aí para todo mundo, né? Esses dias têm sido muito corridos, com muitas tarefas, muitos compromissos, e o dia tem ficado curto. Hoje eu me deparei que já era quinta-feira. Uau, como passou rápido essa semana, como esse mês tem passado rápido. Hoje foi um dia super especial, um dia super cheio, e a gente está aqui agora, nesse horário, no nosso horário marcado, todas as quintas-feiras, para falar um pouco sobre mentalidade, para falar um pouco sobre conduta, para que possamos melhorar as nossas vidas. Eu tenho certeza absoluta que, em primeiro lugar, o compartilhamento dos nossos pensamentos, eles chegam longe e eles impactam muitas pessoas positivamente. Essa é a grande missão, é a grande intenção que nós temos. Vamos lá, vamos começar a falar. Quem quiser avisar a galera, não sei se estão com dificuldade de entrar, para que o pessoal consiga entrar aqui ao vivo. Bem, o tema é super interessante, que ele diz o seguinte: seja infantil. E que doideira é essa que o Renato disse e vai dizer para a gente sobre ser infantil? Uma vez que ser infantil é um método que nós aprendemos que não está ligado a uma boa coisa. Se você agora consultar os teus pensamentos e as variantes que têm acontecido na tua vida, você vai perceber que ser infantil ele está ligado a um assunto negativo. Por exemplo, você teve uma discussão com a tua esposa ou com o teu marido infantil. Você tratou um negócio de forma infantil. Você
agiu X assunto de forma infantil. Então, quando nós ouvimos a questão infantilidade, nós conectamos ela a um fator negativo. E isso eu posso te dizer com toda a franqueza que é um caminho que teu cérebro criou de uma maneira automática. Você ouviu tantas vezes isso que atualmente ela fixou a negatividade com a infantilidade. Ou seja, sempre quando você ouve que você teve uma ação infantil, aciona aquele canalzinho negativo que o teu cérebro já tinha criado. Ele cria aquele choque elétrico, vamos dizer dessa forma, e você teve uma mensagem negativa que te gerou um sentimento negativo, porque você ouviu uma palavra que está ligada a esse sentimento. Isso é pura neurociência, inclusive, sobre traumas, pensamentos, sustos que você já tomou. Por exemplo, a pessoa tem medo de barata porque ela teve uma experiência ruim com a barata. Então, sempre quando ela ver a barata, o cérebro dela vai trazer aquele sentimento negativo, lembrando da situação assustadora que ela passou, que foi chocante. Então, a infantilidade, ela tem muito disso. Ela tem muito do pensamento negativo, mas isso não está correto. Então, a gente vai quebrar as regras aqui hoje. Ser infantil é quebrar regras, em primeiro lugar. Se você quiser anotar, quem estiver anotando esses detalhes, quem estiver escrevendo, escrevam. São informações preciosas para que você amadureça ela, para que você pense nela e fazendo sentido para você que você coloque em prática. Você precisa aprender a quebrar as regras. Você precisa aprender a ser infantil no mais profundo possível. Observe uma criança e note as seguintes questões que eu vou dizer para você agora. Em primeiro lugar, uma criança nunca respeita uma regra. Ela respeita alguns princípios. Os princípios maiores ela vai aprender, mas vamos falar da regra. Uma criança, ela nunca cumpre uma regra. Uma criança, ela faz muitas perguntas. Uma criança age de maneira pura e limpa nas suas atitudes. Uma criança tem um pensamento aberto sobre os seus sentimentos e sobre as suas vontades. Uma criança, ela age de maneira autêntica, totalmente ligada a ela mesma. Ela não está preocupada com o ego, ela não está preocupada com a opinião de alguém, ela simplesmente faz motivado por aquilo que ela sente. Uma criança, ela é 90% ação por volta de sentimentos. O sentimento conduz a criança. Ela usa muito pouco da razão. A razão começa a fazer parte da vida dela a partir de certo momento que ela ganha maturidade. E aí que está o grande perigo. Por quê? Porque nós adultos, nós deixamos de ser infantis. Nós deixamos de ser crianças. Conforme a vida vai nos amadurecendo, conforme a gente vai aprendendo as coisas e criando razão sobre tudo. E a razão acaba tomando conta da sua conduta e junto com ela vem uma coisa muito negativa que se chama ego, onde as suas ações são sempre baseadas na resposta das pessoas de fora, onde é melhor você ouvir a aceitação externa do que você agir naturalmente. E você começa a criar travas absurdas na sua vida, porque você deixou de ser autêntico, porque você não expressa os seus sentimentos e porque simplesmente você criou um molde, a famosa máscara, na tua conduta de vida. Ser infantil está ligado a essa essência, que você faça as coisas de maneira intensa, de maneira direcionada, de maneira autêntica, onde ser o que você é uma unidade, é único.
Você não é a cópia de ninguém e ninguém é a cópia de você. Você tem a capacidade de construir qualquer coisa, como uma criança. A criança, ela tem a facilidade absoluta de absorver informações, de aprender coisas e de compartilhar essas coisas de maneira natural, empolgada, feliz. Uma criança não perde tempo dormindo porque ela acha a vida bela, ela tem conduta de aproveitar as coisas. É muito raro você ver uma criança parada. Se essa criança está parada, normalmente é porque ela está doente. E hoje, nos dias de hoje, infelizmente, os pais impacientes que deixaram de ser crianças dão celulares para fazer os seus filhos uns grandes zumbis. Essa é a grande verdade. E aí vem aquela resposta do adulto dizer assim: eu dei o celular para o meu filho porque senão ele não para quieto. Mas quem disse que criança é para parar quieto? Quem disse isso para você? Criança parada quieta é uma criança adoecida. Mas, na verdade, quem está adoecido é o adulto, que deixou de ser criança e acha que a vida segue o molde do pensamento dele. E ele deixou de ser criança, criou vários portões ao seu redor, não tem chave para abrir nenhum, não sabe o que fazer da vida e continua tendo uma conduta mascarada onde ele nem sabe mais o que ele é, porque simplesmente ele deixou de ser infantil. Ele esqueceu as raízes, porque ser infantil é algo que é negativo. Você ouviu diversas vezes, eu ouvi diversas vezes, que você precisa ter malícia nas coisas, que você precisa ter desconfiança das coisas. Mas quem disse para você que uma criança tem malícia, que uma criança tem desconfiança? Criança não sente isso. Criança não tem isso. Você, adulto, não pode ter malícia e nem desconfiança. Você tem que ter uma coisa que é diferente de tudo isso: discernimento. O discernimento te dá a capacidade de enxergar o que é bom e o que é ruim sem ser contaminado pela malícia. Simplesmente assim. A malícia, ela vem carregada de maldade e más intenções. E sabe o que acontece na maioria das vezes? O seu pensamento fica tão perturbado com alucinações que as pessoas ao seu redor podem até dizer que você está endoidando de vez. Porque você começa a imaginar situações e essa sua imaginação é o grande dragão que consome toda a tua energia. E a tua vida vai escorrendo e passando, porque você deixou de ser criança. Observe hoje, vocês que são pais e mães que têm crianças em casa, vocês que têm um parente criança ou alguém próximo, observe a conduta de uma criança de 4, 5 anos de idade, onde todas as suas ações são baseadas em sentimento, onde a sua fala é baseada em pensamento, onde tudo que você fala ela ouve e faz perguntas, e a conduta dela é pura e agitada, porque ela quer produzir, ela quer aprender, ela quer girar igual a Terra, que nesse momento está girando a mais de 1.600 km por hora. Só que você ficou um adulto engessado, porque ser criança é ruim e ter toda essa malícia que você aprendeu a ter é algo positivo. E isso não é positivo. Isso não é bom para a tua vida, para a tua conduta, para a tua prosperidade, para a construção das coisas que você busca. Deixar de ter a pureza de uma criança, deixar de ter o que uma criança tem, ligado, por exemplo, ao discernimento, é aquilo que você deixa escorrer pelas suas mãos e perde a sua essência. Percebe que uma criança, ela sente quando tem algum mal ao redor. Dificilmente você vai ver uma criança se aproximar de algo ruim. Atravessar uma rua, por exemplo, cheia de carros. Ela pode atravessar de maneira que ela não note, de maneira simples, mas ela consegue identificar com discernimento aquilo que é bom
e aquilo que é ruim. Ela consegue compreender o recado da mãe, o recado do pai, por exemplo, quando a mãe dá o ensinamento, quando a mãe corrige, quando o pai corrige sobre certa situação. E você, adulto, não tem a capacidade de ouvir uma correção, por exemplo. Você não tem a capacidade de ouvir alguém que te mostrou os fatos de algo e absorver e corrigir o problema que você tem vivido. Você se tornou aquela pessoa engessada, que nada entra em você. Você deixou de ter a mentalidade de esponja, como uma criança, que ouve mais e fala menos. E quando fala, fala com argumentos. E melhor, que faz muitas perguntas. É muito fácil hoje conduzir um adulto ao erro. É muito fácil manipular um adulto. Quando você pega em redes sociais, por exemplo, e você vê inúmeras fake news, é um problema mundial, inclusive. Porque aquilo que você leu rapidamente se tornou realidade, você absorveu aquele sentimento que a mensagem trouxe e você compartilha essa negatividade com as pessoas ao seu redor, você afirma e continua. Você não teve a capacidade de fazer uma única pergunta. Entenda como a infantilidade te deixa engessado como uma estátua, que fazer perguntas pode ser a maior arma que você tem na tua vida para o crescimento dela. Porque de maneira infantil, você é enganado por alguém que te disse algo com firmeza. Mas na sua infantilidade, você não conseguiu fazer uma pergunta, entendeu a diferença? Ser infantil não está ligado a ser ingênuo, não está ligado a ser um coitado, por exemplo. Ser infantil está ligado à abertura da mente para a captação de informações, a ousadia de fazer perguntas, a ousadia de ser autêntico, de ser aquilo que você é, a ousadia de falar o que você pensa, a ousadia de ouvir, aprender e distribuir, a alegria de viver em paz, a alegria de se contentar com a comida que você tem na mesa, com a roupa que você tem que vestir. E não competindo vaidosamente quem tem a melhor bolsa ou quem tem o melhor carro. São atitudes ligadas ao adulto que vem destruindo toda a sociedade. Porque as pessoas deixaram de ser crianças. E o pior de tudo isso, você não tem paciência para passar 10 minutos com o teu filho, que é uma criança. Porque você deixou de ser criança. Porque se você ainda fosse uma criança, você não faria isso. Perceba que as suas atitudes são atitudes que te conduzem a um mundo engessado, a um método onde o seu pensamento é superior e o que as pessoas falam são ainda maiores. E você perde o valor das coisas da tua vida. Sem paciência, sem capacidade de aprender, sem construir, simplesmente empurrando, porque você acha que já sabe todas as coisas. Mas, na verdade, não sabe nada, como uma criança. O comportamento infantil, que é hoje o nosso tema, seja infantil, está ligado a essa conduta. A conduta de eu vir aqui e fazer uma live às 9 da noite, na quinta-feira, e falar algumas coisas que eu aprendi de alguma forma. É uma atitude totalmente infantil, porque o meu pensamento não está ligado à opinião, não está ligado ao agrado, mas sim naquilo que eu penso, de maneira natural e autêntica. Simples assim. Essa conduta infantil
me faz dormir extremamente leve e faz o meu coração arder com muito sorriso no rosto. Porque quem disse que a vida é triste? Qual é o momento que você vê uma criança triste? Quem disse que a vida é depressiva? Qual é o momento que você vê uma criança em depressão? Quem disse que as coisas são impossíveis de conquistar? Quem viu uma criança limitada de dar um salto, por exemplo, de um brinquedo para o outro? Compreende isso? Compreende que você sendo infantil, você se torna ilimitado? Que a capacidade criativa que te toma é algo totalmente inovador e absurdo, simplesmente pelo fato de você não pensar naquilo que o outro vai achar. Quando uma criança faz um desenho e fala assim: "Olha, papai, o desenho que eu fiz", às vezes é um desenho cheio de rabiscos, mas trouxe uma mensagem ali. E ele te mostra com veracidade aquilo que ele fez. A alegria dele é fazer algo para te mostrar. É a atitude de uma criança em favorecer o próximo, em transbordar na vida do outro, em amar o próximo. Não há nada de egoísmo na vida de uma criança. E você, adulto, é um dos seres mais egoístas da face da Terra. O adulto tem atitudes egoístas monstruosas que sequer ele percebe isso. A necessidade de você refletir sobre esse tema é para que a tua vida esteja mais leve, para que as coisas fluam com maior naturalidade. Quantos casais aqui discutiram agora há pouco porque um esperou o outro para lavar a louça do jantar, por exemplo? Quantos casais tiveram um conflito por esse motivo tão simples? Porque entrou a competição. E uma criança jamais faria isso. Uma criança, ela agiria de uma forma natural e espontânea, e ainda que ela precisasse pedir para a outra parte fazer aquilo para ela. Simples assim, expressando o seu pensamento de forma natural. Percebe-se então que os grandes males da vida adulta, da vida humana de forma geral, está ligado ao egoísmo, ao ego e à conduta competitiva, onde estar em destaque é melhor do que qualquer outra coisa que você viva na sua realidade. Ainda mais hoje com as redes sociais, que as pessoas mostram vidas que não existem, onde as pessoas fazem posts, stories, mostram vidas que não são verdadeiras. Onde homens, por exemplo, eu fui testemunha de um caso super bem sucedido, super popular nas redes sociais, e em dado momento se suicidou, porque a vida chegou a um ponto de não ter sentido para ele. Todo esse pensamento negativo que chega num extremo absoluto, como um suicídio, é onde tudo que está ao redor se torna preto e branco, onde nada mais é colorido. Você nunca vai ver uma criança com esse ponto de vista. Se você for almoçar ou jantar agora com uma criança e colocar um cachorro quente na mesa ou um pouco de arroz num prato, essa criança vai comer tranquilamente, sem perguntar o motivo. Mas você, adulto, é capaz de comparar o seu prato com o prato do vizinho. Entende que a sua conduta sempre está ligada ao passado e ao efeito comparativo? E sequer você teve a capacidade criativa de, por exemplo, um caso que eu já fui testemunha,
onde a mãe fez um macarrão e não tinha molho, não tinha carne, ela simplesmente pegou uma folhinha e fez um raminho e colocou em cima da porção de macarrão para decorar o prato. Aquele prato de um macarrão puro, sem molho, se tornou um prato de chefe de cozinha, só porque tinha uma folhinha em cima. A capacidade criativa que está numa criança é a maior tecnologia que existe na vida humana. E essa tecnologia, ela está em você, a criatividade. Enquanto você gasta energia fazendo comparação e desejando o mal do seu próximo, a sua vida não anda. A sua vida não flui. Percebe que todos os nossos papos a gente fala sobre o rio fluir, sobre a vida fluir, sobre as coisas naturais acontecerem, sobre você alcançar as suas conquistas, os seus sonhos, os seus pensamentos, aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você sempre buscou. Todos os nossos papos são papos nessa linha. E são papos simples e diretos, com algumas ferramentas que podem mudar a tua conduta da água para o vinho. Porque é super simples ser uma criança, é só agir naturalmente. Seja você mesmo. Simples assim. Compreende isso? O que está dentro de você precisa brilhar mais do que a tua aparência. O que está dentro de você precisa falar mais alto do que a tua voz. E melhor, no mundo dos negócios, os teus resultados são vozes altíssimas comparados àquilo que se fala. No nosso negócio, por exemplo, ouve-se muitas pessoas dizerem que eu sou isso e sou aquilo, eu já fui isso e fui aquilo. Mas os resultados é que de fato falam por si só. Ou seja, os seus resultados são sempre mais altos do que tudo, da mesma forma que o teu lado interior é maior do que o teu lado exterior. Percebe que a ação que você vive, transbordando generosidade, fazendo aquilo que você nasceu para ser, ligado ao seu propósito, ligado aos seus pensamentos, com atitude, com ação, com veracidade, com espírito vencedor, onde você não perde um minuto sequer, porque tempo é vida, você é simplesmente uma criança. Ou você vê criança perdendo tempo? Ela nem gosta de dormir. Porque para ela é uma perda de tempo. Que ela quer aproveitar, construir, realizar, se divertir, fazer coisas diferentes. Ela quer aprender, é simplesmente isso, ela quer aprender. Você quer prender a atenção de uma criança? Ensine para ela alguma coisa. Você quer que o teu filho fique quietinho enquanto você fala no telefone? Ensine para ele alguma coisa, passe uma tarefa para ele. Ao invés de dizer para ele ficar quieto no canto, sentado igual um robô. Robô é você, que é adulto, que não tem a capacidade de ajustar a tua própria vida. Compreende isso? São palavras diretas que a gente precisa ouvir. Para sair essa robotização familiar, onde só estraga o teu dia. E você, de fato, está perdendo tempo e construindo uma criança na tua casa que vai ser igual a você, porque é isso que você ensina para ela. É necessário mudar esse tipo de conduta e agir de forma natural, intensa, veraz, com muita força de vontade. Onde você vai aprender sim, você vai conquistar sim, sem precisar falar. Os seus resultados vão mostrar aquilo que você é. O seu lado interior vai exalar o cheiro daquilo que você é. A sua fala vai transbordar o que está no teu pensamento. E aí, o seu momento de brilhar chega, porque quem nasceu para ser rei
vai ser rei. Mas não pode perder a pureza, o caminho da conduta única, inteligente e fiel a si mesmo. Você precisa ser fiel a si mesmo. Compreende isso? Compreende que essa fidelidade começa com você mesmo? E quando você desvia a sua conduta em prol de alguém, você vestiu uma máscara e está sendo infiel a si próprio. Deixou de ser uma criança, porque uma criança é fiel a ela. Uma criança, ela não perde o seu pensamento. Promete algo para uma criança, se ela não vai te cobrar. E ela tem a capacidade de ouvir. Ela tem a capacidade de fazer perguntas. Aprenda hoje definitivamente uma coisa. A gente vai subir um nível agora no nosso bate-papo. É uma das coisas mais importantes da vida, o que eu vou dizer para vocês agora. Não existe ninguém maior do que você. Veja bem, você é a imagem e semelhança de Deus e governa na terra sobre todas as coisas. Você é a coisa e a criação mais extraordinária que existe na terra. Você é um milagre. Os teus pensamentos são um milagre contínuo, porque a sua capacidade de expansão é absurda. Todo mundo já ouviu que o ser humano usa 10% da capacidade do cérebro, isso é uma grande farsa. Isso é uma lenda urbana. Seu cérebro cresce como músculo diariamente. A capacidade de armazenagem e criatividade é infinita como o universo. Simples assim. Você é a maior criação. Ponto. Ou seja, você é a autoridade. Quais são as diferenças da vida? Você precisa aprender a balancear as coisas. Não puxe a vida para a igualdade. Igualdade nunca vai existir. Vai existir balanceamento. Eu vou explicar por quê. Se você agora, nesse exato momento, senta com um juiz de direito e ele começa a falar na linguagem jurídica, você não vai conseguir entender o que ele fala. Então, de forma balanceada, você vai ouvir e ele vai se adaptar a uma fala que você entenda. Isso se chama balanceamento. É como calibrar os 4 pneus de um carro muito pesado. A calibragem das rodas de trás vão ser maiores do que a da frente. Você precisa aprender a balancear tudo ao seu redor. Uma criança tem essa capacidade de compreender e balancear e não se colocar no estágio inferiorizado. Entende como são coisas totalmente diferentes? Não significa que o pneu da frente, que tem menos calibragem, é menor do que o pneu de trás. Os dois são pneus. Os dois estão no mesmo nível. A diferença é o balanceamento. Quando você se coloca numa posição inferior diante de uma pessoa maliciosa, ela assume o controle da tua vida. Quando você se coloca numa posição inferior diante de uma pessoa infantil, ela te puxa para a igualdade do nível e dentro do balanceamento das suas diferenças. Eu quero definitivamente hoje, no fundo da minha alma, que você entenda isso, que você compreenda
que não há nada e ninguém maior do que você. Existe um balanceamento. Então, quando você se deparar numa situação que alguém te humilhar, você simplesmente ouça e vá embora. Não precisa retrucar. Você simplesmente vai absorver o que fizer sentido. E o que não fizer sentido, você vai jogar fora. Assuma definitivamente o governo das tuas emoções. Esse é o grande fato. Sabe aquela mensagem muito popular bíblica que você dá uma face, toma um tapa e uma face, e você precisa dar o outro lado? É uma mensagem bíblica muito popular que simplesmente diz o seguinte, que você precisa aprender a balancear as condutas de fora que chegam até você. Então, se você tomar um tapa, dê a outra face, porque aquilo é incapaz de transformar aquilo que você é. Você já é o maior. Não é a humilhação que o próximo te proporcionou que vai te levar a uma situação inferiorizada. Você simplesmente absorveu aquilo e passou por você como um vento. Simplesmente isso. E ainda mais além, o fato de você ser o ser mais incrível dessa terra te dá a capacidade de aprender o tempo inteiro. Então, se o jurista que sentou do teu lado e falou algumas frases na linguagem jurídica e você não entendeu nada, o que te impede de aprender a respeito e no próximo encontro você conseguir entender e ainda dialogar com ele sobre a frase jurídica. Compreende que o seu senso de adaptação, ele é absoluto? Que uma criança dorme no colo dos pais ou dorme no chão da tua casa? Quem nunca teve um filho pequeno que dormiu pelos cantos da casa? O meu filho mais velho, quantas vezes dormia em qualquer canto da casa, porque estava cansado, não queria dormir e dormia em qualquer canto. A capacidade de adaptação sobre as coisas que a vida traz para a tua vida. Que de fato existem muitas coisas que te levam à reclamação, que te levam a uma atitude fechada, onde nada está bom para você, porque a vida não funciona da forma que você pensa, porque você deixou de ser infantil e perdeu a habilidade de se adaptar às situações que acontecem diariamente na tua vida. A capacidade de se adaptar, de aprender, de se movimentar. A capacidade de simplesmente fluir. É simples. Tudo na sua vida pode dar extremamente certo, mas tem coisas que podem acontecer de forma errada. Você pode tomar sustos, você pode adoecer, você pode passar por qualquer coisa que esteja sujeito a passar. Tem uma outra frase bíblica muito conhecida, por exemplo, que está escrito em Eclesiastes, que aquilo que o justo pode viver, o injusto pode viver, o justo também. Significa que os males da vida estão direcionados ao justo e ao injusto. Não significa que o injusto vai viver do mal. O justo também está propício a sofrer um assalto na rua, por exemplo. A diferença é que o justo tem sabedoria e se adapta. O injusto é tolo e reage colocando a vida em risco. Simples. Uma atitude infantil. Uma atitude infantil. Você precisa se autovalorizar, se olhar no espelho e saber o valor que você tem.
a capacidade de aprender que você tem, a capacidade de se adaptar que você tem, a capacidade de fazer aquilo que você sonha, que você buscou de maneira correta, honesta, respeitando todos os princípios e quebrando qualquer regra que se depare na sua vida. Quais são essas regras que você pode quebrar? São as regras impostas pelas pessoas ao seu redor. Compreende? São as regras, as exigências que um homem coloca sobre o outro. Uma forma de comando, de domínio. São essas regras que você precisa quebrar. Você precisa quebrar todas as regras. Porque você tem que passar a vida seguindo alguém se você mesmo pode construir o que é teu? Qual é a dificuldade que você tem? Qual é a dificuldade de você construir o seu negócio dos sonhos? A dificuldade é porque você espera por alguém que você julga ser superior a você. E na maioria das vezes, essa pessoa que você julga ser superior é inferior, porque ela não trata a tua vida como uma criança, ela sequer te ama. Ela te usa. Os governos fazem isso desde a fundação do mundo, colocando pavor, medo nas pessoas, por exemplo, para ter o controle sobre elas. Ter o controle sobre elas. São regras que são colocadas para dominar a tua vida, te fazendo incapaz. Eu vou usar um exemplo forte aqui. Por que você vai na tua igreja pedir oração para o teu problema? Por que você faz isso? Sendo que você, individualmente, poderia fazer essa oração. Qual é a diferença da oração do pastor, do bispo, do ancião e você? Qual é a diferença? Responde para mim. Qual é a diferença dele para você? Se os dois são a criação mais extraordinária que existe na face da Terra. Por que que a oração dele é superior à tua? Por quê? Porque você não acredita na tua oração. Um exemplo simples. Porque você não confia em você mesmo. Você não é fiel a você mesmo. Você deixou de ser infantil. E você coloca a tua vida na mão de outra pessoa, porque você deixou de ser infantil. O tempo inteiro você está esperando que alguém cozinhe e coloque o alimento sobre a mesa. Uma criança, ela pede, eu estou com fome, eu quero comida. Ela chora, eu estou com fome. E você, adulto, não pede, não aprende a fazer e espera outro que faça por você. Inutilizando completamente tudo que você tem de melhor. Perceba que tudo está ligado à sua conduta. Tudo está ligado à forma que você age, à forma como você conduz a tua própria vida. Tudo está ligado à forma que você enxerga o mundo. Quem disse que ia ser fácil? Mentiu. Nada vai ser fácil. Mas tudo será vitorioso. Quantos exemplos nós temos diariamente, quantos exemplos nós já ouvimos desde a nossa infância, desde a nossa meninice, desde que tínhamos 8, 10 anos de idade, que temos lembrança disso. E a gente insiste em condutas engessadas, onde sempre o outro é melhor do que nós. Onde sempre tem algo mais extraordinário do que nós, onde você se sente incapaz, onde nada é possível, onde você está esquecido.
Hoje, definitivamente, a mensagem é que nós aprendamos a ser infantis e ter o governo sobre as coisas, sobre as nossas emoções, principalmente. E a capacidade de se adaptar. Aquela frase que a gente sempre fala: quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Simples assim. Simples assim. Veja que a gente tem ferramentas enormes. Eu vou contar para vocês um testemunho. Eu tenho um amigo que todas as vezes que eu encontrava ele, ele estava super mal-humorado, irritado por conta dos negócios. Os negócios não estavam indo bem, ele estava com problema financeiro e tinha um outro fator pior que machucava ele emocionalmente, que a esposa dele não engravidava. Ele queria ter filhos e ela não engravidava. Eles já tinham procurado ajuda médica e ela não engravidava e ele já na casa dos 40 anos. E todas as vezes que eu encontrava ele estava mais gordo, estava mais magro, você percebia claramente o estresse consumindo ele completamente, tanto pelo problema financeiro da crise, quanto por esse fato familiar, que era um fato que ele não falava, mas era notável. Um belo dia, de uma maneira sem planejamento, eu encontrei ele e eu estava passando e encontrei, passei por ele. E aí, como que você tá? Tudo bem? E ele disse assim para mim, cara, as coisas estão tão difíceis. E aí me despertou uma luz e eu disse assim para ele, querido, posso te fazer uma pergunta? Você acredita em Deus? Aí ele disse, acredito, claro. A gente nunca tinha conversado sobre Deus, sobre o mundo espiritual, por exemplo. A gente nunca tinha falado disso. Aí ele disse para mim, claro que eu acredito. Eu falei, então faz o seguinte, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi, funcionou comigo e com várias pessoas que eu conheço. Ajoelha e fala com Deus todas as madrugadas. Acorda no meio da noite e fala com Deus. E você vai falar para ele tudo o que você disse para mim, exatamente como você disse. Conta para ele, trata ele como se fosse o teu amigo, assim como você está falando comigo. Eu ensinei para ele ter um comportamento infantil, ser uma criança com Deus. Vai lá e fala tudo, fala, ele vai te ouvir. Ele pegou o celular e colocou no despertador do celular dele. E passou, eu me esqueci desse detalhe. Um outro dia eu encontrei a esposa dele. E a esposa dele disse assim para mim, todas as noites o meu marido sai do quarto. E eu achei esquisito aquela atitude dele. E ele me contou que você deu uma dica para ele. E deu risada. Aí eu falei, que bom, então ele tá fazendo. Ah, ele tá fazendo. Passou. Passou um período. Isso, gente, da primeira conversa até o que eu vou dizer no final, foram um período de uns 8 meses, mais ou menos. Uma outra vez eu encontrei ele e ele estava com um sorriso aberto, dizendo assim: eu consegui uma parceria e os negócios estão super bem, tá tudo dando certo, eu não estou tendo tempo para nada e tá tudo em paz. Estava sorridente que os negócios começaram a andar. Quando eu encontrei ele novamente, a esposa dele estava grávida de gêmeos. Os bebês já nasceram, estão bens e eles estão lá felizes. Esse período, do primeiro dia que eu conversei até a informação que a esposa estava grávida, foram uns 8 meses. Percebe aqui, claramente, nesse testemunho,
que a conduta infantil que ele teve resolveu aquilo que amargurava tanto o coração dele. Entende, gente? Entende que as coisas podem ser muito mais simples do que parecem? É só ter um ponto de vista infantil? Percebe como é fácil? É fácil. É um caminho árduo, é um caminho doloroso, essa é a vida. Ninguém diz que não seria dessa forma. Não existe vitória sem guerra. Não existe soldado condecorado sem ter uma história de batalha vencida. Simples assim. Ele simplesmente teve um comportamento infantil. E está feliz demais com um casal de filhos, um menino e uma menina. Lindos. É isso, gente. Vamos hoje nós juntos refletir sobre tudo isso. Recapitulando, o comportamento infantil. Que discernimento é mais importante do que malícia. Então temos que ter discernimento. Que ser natural é mais importante do que tudo que acham sobre você. Ser autêntico. Ter a capacidade de se adaptar, de aprender, de criar, de renovar, de restaurar, de construir. E o balanceamento, que ainda que te humilhem, nunca serão capazes de te pôr fora daquilo que você já é. Combinado? Vamos juntos, adiante, firmes e fortes, construindo o nosso reinado. E que, sobretudo, o nome de Deus seja glorificado sobre todas as coisas, porque vem dele e volta para ele. E nós aqui, no nosso comportamento infantil, na nossa criancice, vamos aproveitar o melhor da vida, o melhor dela, o melhor. Abrace agora quem está ao seu lado e diga que você ama assim como uma criança, porque a vida é maravilhosa. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, muito obrigado por tudo, e quem ensina, aprende duas vezes, e quem aprende, não depende, porque não é sobre mim, nem sobre você, é sobre nós. Fiquem com Deus, gente. Valeu!